Bom dia. Nós vamos resolver o problema. Um gás com peso específico 5 N por metro cúbico escoa em regime permanente com uma vazão de 5 kg por segundo pela seção A de um conduto regular de seção constante de 0,5 por 1 metro. Em uma seção B, o peso específico do gás é 10 N por metro cúbico. Qual será a velocidade média do escoamento nas seções A e B? Bom, primeiramente, vamos procurar entender o máximo possível o problema, como a gente sempre faz. Então, esse gás ele vai escoar num conduto retangular de seção constante. Então, vamos fazer aqui um pequeno esboço de um conduto retangular com seção transversal constante. Esse conduto retangular, seção transversal constante, a principal, digamos assim, consequência dele é que a área é a mesma em qualquer seção. Isso vai ser importante num determinado momento no cálculo. Bom, então a gente tem uma informação de que tem um gás escoando. Esse gás entra nessa seção, por exemplo, e sai nessa seção. Vamos chamar essa seção inicial, para onde o gás está entrando, de seção A. Tá? Então, essa área aqui, ela representa a seção A. E essa área representa a seção B. Bom, quais são os dados que nós temos? Na seção A, o gás ele tem um peso específico de 5 N por metro cúbico. Na seção B, o peso específico do gás ele é dado também. Vou chamar aqui de gama B, 10 N por metro cúbico. Quais são as outras informações que a gente tem como dados? A gente tem a informação das dimensões desse conduto. Por exemplo, a gente sabe que ele vale 0,5 por 1. Normalmente o primeiro número é a largura e o segundo número é a altura. Certo. O regime é permanente, quer dizer que as condições do escoamento não variam com o tempo. Bom, a primeira coisa interessante para a gente analisar nesse problema é o seguinte: existe uma variação muito grande no peso específico do gás. Por exemplo, na seção A é 5 N por metro cúbico, na seção B 10 N por metro cúbico. Isso é muito comum com os gases, que são os fluidos ditos fluidos compressíveis. Quando você altera, por exemplo, o peso específico, você altera também a massa específica. E isso é muito fácil de ocorrer com os gases. Os gases são muito sensíveis a algumas variáveis como pressão, volume, temperatura. Então, é muito fácil você fazer a mudança no peso específico de um gás, o que não acontece, por exemplo, com a maioria dos líquidos, como é o caso da água. É muito difícil você ter uma variação de peso específico numa circulação de água. Por isso a água é chamada de um fluido incompressível, dito um fluido incompressível. Bom, quais são as equações que a gente pode usar nesse problema? Primeira equação, com certeza, muito importante para a gente, é a equação da continuidade. Então, a equação da continuidade ela expressa que a vazão em massa na seção A tem que ser igual à vazão em massa na seção B, ou seja, a mesma quantidade de matéria que entra na seção A, ela sai na seção B. Então, isso também é uma consequência do regime permanente. E o que é a vazão em massa? É a massa específica do fluido na seção A, vezes a velocidade do fluido na seção A, vezes a área do fluido na seção A. E o que é a vazão em massa na seção B? É a massa específica da seção B, vezes a velocidade da seção B, vezes a área da seção B. Bom, aqui a gente tem a massa específica, só que o que é dado do problema é o peso específico. Existe uma relação entre peso específico e massa específica. Essa relação é a seguinte, né?
a gente tem a massa específica, que é igual ao peso específico dividido pela aceleração da gravidade. Isso acontece tanto para a massa específica do fluido A quanto para a massa específica do fluido B. Tá? Então, com isso, vamos analisar o que a gente pode fazer com essas equações. Então, essa equação da continuidade, a gente pode reescrever ela substituindo as massas específicas com os dados que a gente tem. Então, a gente tem o peso específico na seção A, dividido pelo G, que é a massa específica na seção A, vezes a velocidade na seção A, vezes a área da seção A. Isso daqui é igual ao peso específico na seção B, dividido pela aceleração da gravidade, vezes a velocidade na seção B, vezes a área na seção B. Bom, aqui a gente pode já fazer algum raciocínio em cima disso com relação ao que a gente precisa calcular. Então, vamos lá. A gente precisa calcular a velocidade média nas seções A e B. Então, a gente precisa calcular tanto o VA quanto o VB. Então, vamos verificar o que a gente tem e o que a gente não tem nessas equações. Então, o peso específico nós temos nas duas seções. A área nós temos nas duas seções. Essa área, na realidade, ela é igual. A aceleração da gravidade, dado do problema, é 10 metros por segundo ao quadrado. E a gente tem como incógnita tanto VA quanto VB. Essa é a nossa incógnita. Só que a gente tem um dado a mais do problema aqui, que é a vazão em massa, que passa aqui, que é 5 kg por segundo. E essa vazão é igual à vazão aqui. Também é 5 kg por segundo. Como esse termo aqui é igual à vazão QMA e esse termo aqui é igual à vazão QMB, a gente pode calcular diretamente esses valores de velocidade, tanto na seção A quanto na seção B, fazendo o seguinte procedimento. QMA é igual a gama A sobre G, VA sobre AA. Então, para calcular o VA, a gente simplesmente reescreve essa equação. Então, VA é igual a vazão em massa na seção A, vezes a aceleração da gravidade, dividido pelo peso específico na seção A, dividido pela área da seção A. Então, essa aqui é a equação que nos permite calcular a velocidade VA. Como a gente tem QMA, G, gama A e a área A, a gente pode calcular. Usando o mesmo procedimento, a gente pode escrever a equação que nos dá a velocidade na seção B. Na realidade, é só mudar aqui o índice das variáveis, né? QMB, baixar um pouquinho aqui, vezes G, gama B, vezes a área B. Então, temos isso. Então, a gente está pronto para calcular. Tá? Então, fazendo aqui uma recapitulação. A gente tem como dados peso específico na seção A e B, a gente tem a área e a gente tem o valor da vazão em massa, que é a mesma nos dois casos, devido à equação da continuidade. Tá? Então, a gente tem todos os elementos para calcular o que está sendo pedido no problema. Então, vamos fazer aqui o nosso cálculo.
Vamos agora substituir os valores. Primeiramente, vamos calcular o VA. VA vai ser a vazão, que é 5 kg por segundo. Isso já está em unidade SI, né? A aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, também já está na unidade do SI. Dividido pelo peso específico na seção A, que é 5 N por metro cúbico, já está na unidade do SI, vezes a área da seção A, que é, dado do problema, é 0,5 vezes 1. Então, fazendo os cálculos, a gente pode, por exemplo, fazer uma simplificação, aqui, cortar esse 5 com esse 5, e o resultado fica 10 dividido por 0,5. Quando a gente faz esse cálculo, a gente acha o valor de 20 metros por segundo. Então, esse é o valor da velocidade na seção A. Velocidade na seção B. Vamos usar a mesma equação, só que para a seção B. Então, vazão, 5 kg por segundo. A aceleração da gravidade é 10. O peso específico agora é 10. E a área é a mesma área, 0,5 por 1. Vamos fazendo esses cálculos. A gente pode cortar aqui e aqui. Vai sobrar 2. E fica mais fácil a gente cortar esse 10 com esse. Então a gente tem 5 dividido por 0,5. Quando a gente faz esse cálculo, a gente chega ao valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade na seção A é 20 metros por segundo, na seção B é 10 metros por segundo. Em termos de equações, tudo que nós usamos aqui foi a equação da continuidade e a equação da vazão, da definição de vazão em massa. Tá? Então, só para a gente finalizar, a gente conseguiu resolver esse problema porque a gente usou a definição de vazão em massa, né? Que é essa equação aqui. A vazão em massa é igual ao peso específico sobre a aceleração da gravidade vezes a velocidade vezes a área. E isso é válido tanto para a seção A quanto para a seção B. E a gente usou também a equação da continuidade, né? Que é que essas duas vazões são iguais. Então, deixa eu só reescrever aqui também para a seção B. Então, essa definição da vazão em massa, a gente usou para calcular a velocidade nessa primeira seção. Para calcular a velocidade na segunda seção, a gente usou o resultado, a constatação de que essa vazão é igual a essa, que é uma consequência direta da continuidade, da equação da continuidade. Então, só devido a essa constatação é que a gente pôde calcular a velocidade VB. Certo? Esse é o ponto que eu acho que é o mais importante, o mais interessante do problema. Porque esse dado de vazão em massa é o da seção A, não é dado da seção B. Mas a gente deduz, a partir da equação da continuidade, que os dois são iguais. É por isso que a gente pode usar no cálculo da velocidade VB o valor da vazão que nós temos na seção A, porque eles são iguais, devido à equação da continuidade. Bom, então eu desejo sucesso para você na solução dos outros exercícios. Até logo.